dia de falar sobre as placas tectônicas. Sim, essa característica da crosta terrestre tão importante e que vai dar base, sustentação à teoria da deriva continental ou teoria da deriva dos continentes. Para quem não sabe, aqui no canal Aventuras no Conhecimento, nós já temos vídeo sobre esse assunto. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser assistir depois, tá bem legal também, um super resumo. Mas voltando a falar sobre as placas tectônicas, elas são parte da crosta terrestre, grandes blocos rochosos que vão variar aí de 5 a 70 quilômetros de espessura. E ao contrário do que muitos pensam, a crosta terrestre não é uma camada única, sólida, perfeitinha, não. Ela é cheia de rachaduras, falhas. E a cada grande bloco desses, nós damos o nome de placas tectônicas. Existem no total 52 placas, sendo 14 delas maiores e 38 menores. As placas tectônicas, além de ajudarem a fundamentar a teoria da deriva dos continentes, é extremamente importante para que a gente explique fenômenos como a formação das montanhas, a formação dos terremotos e a formação dos vulcões. Sim, as placas tectônicas estão relacionadas a esses fenômenos também. Por quê? Mais uma vez, elas estão se movimentando. Movimento constante, mas extremamente lento, de milhares, milhões de anos. O que acontece? As placas tectônicas, essa camada sólida, rochosa do planeta, ela está em cima do magma, do manto terrestre, que está realizando o movimento de convecção. Numa tentativa de diminuição da temperatura, o manto inferior sobe, empurrando o manto superior para baixo. E este movimento é constante. Manto inferior sobe, manto superior desce. E este movimento constante faz com que as placas tectônicas se desloquem. O movimento convergente, como a própria palavra já indica, convergem, se encontram, quando duas placas tectônicas estão caminhando na mesma direção, ocorrendo o choque entre elas. Um exemplo muito bom para falar sobre este movimento é o encontro da placa sul-americana com a placa de Nazca, que vai causar a formação da Cordilheira dos Andes e dos seus vulcões. Como assim? A placa sul-americana ela está deslizando por cima da placa de Nazca, realizando o que a gente chama de movimento de soerguimento. Então, a placa de Nazca, placa sul-americana. A placa sul-americana está subindo, obrigando a placa de Nazca a executar o que a gente chama de movimento de subducção. Ela está indo para baixo, enquanto a placa sul-americana está subindo. Ou seja, isso vai resultar na formação da Cordilheira dos Andes. Essa pressão interna gerada na região por causa do movimento dessas duas placas também vão fazer com que surjam vulcões e, óbvio, terremotos. Afinal de contas, sempre que nós tivermos deslocamento das placas, eles estarão lá. Sim, os terremotos. Às vezes, numa intensidade maior, outras vezes em intensidade menor. Vamos falar agora sobre o movimento divergente, quando nós temos duas placas tectônicas caminhando em sentido oposto. Sim, vai abrir uma fenda, um espaço para que o material magmático, para que parte do manto chegue à superfície, dando origem a novos limites de placas tectônicas. Afinal de contas, esse material magmático, em contato direto com as águas oceânicas, vão enrijecer, formando assim uma nova borda para a placa tectônica. Mais uma vez, quando a pressão interna do planeta for muito grande, essa casquinha que se formou por causa do resfriamento do magma vai se romper, liberando mais material magmático, que novamente vai se resfriando. Novamente, quando a pressão interna do planeta for elevada, essa casca vai ser rompida, liberando mais material magmático. Sabe por que eu estou dando ênfase, destaque a tudo isso? Porque isso vai ser responsável pela formação
de relevos submersos, do que a gente chama de dorsas mesoceânicas. Sim, cordilheiras montanhosas que, ao invés de se formarem na superfície dos continentes, estão lá escondidinhas no fundo oceânico. Para simplificar, o movimento divergente de separação das placas vai ser responsável pela formação das dorsais mesoceânicas, ou seja, da cordilheira montanhosa submersas, vai ser responsável pela existência de terremotos e também de vulcões. O último movimento a ser destacado aqui por nós será um movimento transformante, quando nós temos duas placas que deslizam muito próximas umas das outras, causando esse fenômeno incrível que são as falhas. A mais conhecida de todas, com certeza, é a falha de San Andreas, que vocês podem observar aqui na imagem. Assim como nos demais movimentos, o transformante também será responsável pela existência de terremotos. Perguntinha básica que todo mundo faz: por que os terremotos não existem no Brasil? Opa, primeiro, não é verdade que eles não existem. Na verdade, é que a sua intensidade geralmente é muito baixa, acabando não sendo muito representativo, sendo de difícil percepção. Apenas através dos sismógrafos, aqueles aparelhos que conseguem acompanhar a movimentação das placas, é que a gente percebe essa movimentação. Sabe por quê? Porque a nossa localização em relação às placas tectônicas, podemos dizer que no momento é privilegiada. Os terremotos, eles vão acontecer com maior intensidade e incidência nas áreas de bordas, nas áreas de limite das placas tectônicas. E o Brasil, no momento, está no meio da placa sul-americana, ficando, de certa maneira, protegido de grandes terremotos. E esse foi o nosso resumão sobre placas tectônicas. Não esquece de deixar o seu like e me dizer: você já conhece, já ouviu falar de algum grande terremoto? Tem um recente aí no Haiti. Tá acompanhando as notícias? Fala pra mim!